Yu Shinvon converteu os cadáveres da facção Nuvem Vermelha em 20 esqueletos de classificação intermediária Zenith para si mesmo. Apesar de ser designado como um mago por causa de sua convocação Frost, a força e a agilidade começam de Arjun estavam fora de escala. No entanto, ele não poderia colocá-los em uso imediato, pois todos aprenderam artes demoníacas. Já que o sistema marcou Guakuzan como um monstro, seria um desperdício para ele transformá-lo em um esqueleto. Tendo colocado a convocação de volta no bolso da dimensão, ele decidiu trabalhar no maior tópico de sua preocupação. Ele precisava organizar todas as memórias de Shinvon para aprender mais sobre a seita de sangue, desde o mais importante coisa que ele exigia contra seus inimigos era informação, e ele não tinha nada disso quando se tratava da seita de sangue. Sejam as memórias de Junmi ou Vaku-san, ele não conseguia ouvir a parte mais importante que parecia ter. Sempre silenciado, ele recorreu ao uso da projeção de imagem mental de nível superior. Poderia ajudar a separar sua alma de seu corpo. Os olhos de Shinvon rolaram em sua cabeça enquanto a alma de Conde Taeo se materializou quando se separou, e ele olhou para o entorpecido corpo depois de confirmar seu sucesso. Um sentimento extremamente ameaçador rangeu nele, como se estivesse prestes a entrar em um reino sem volta. Ele sabia que seria devorado pelo medo. Se ele falhou em superá-lo e mergulhou direto para o corpo adormecido de Yu Shinvon, os olhos do corpo humano temia e seu corpo tremia enquanto uma dor profusa cravava em seu peito. A alma de Conde Tae estava lutando, pois parecia que sua cabeça estava sendo partida, provando que havia um problema definido com as memórias do outro útero. Yushin, uma única gota de água enviou ondulações através da superfície quando Kang Taerra se viu parado em lugar nenhum enquanto ele apareceu como você Shinvon. Reflexo do Kong Tia original estava olhando para ele, a alma separada estava perplexa com seu aparição simultânea, e observei o rosto piscar e a superfície da água distorcer seu reflexo. O passado não contado do necromante mortal foi então revelado após a morte prematura de seus pais. Ele foi até descartado de muitos orfanatos até conhecer Park Yuki-jong, cujo orfanato o acolheu e o amou como uma família. Porém, com o advento dos monstros Gates, ele perdeu até mesmo sua segunda família, que ele colocou em seu caminho de vingança, e de Imortal King se encontrou com Yu Jojo, o líder do Griffin, o mais forte do mundo. Guilda, que prometeu ajudá-lo em sua vingança, porém com a intenção de usá-lo como peão para obter uma certa algo que o rei imortal agora não conseguia entender enquanto ele estava sendo mostrado seu próprio passado. E ficou surpreso quando alguém perguntou sobre seu mundo. Ele exclamou em seu encontro agitado com o verdadeiro Yu Shinvon. Embora a própria alma pudesse tomar forma em seu mundo mental, a presença de outro era impossível, e agora caótico. Tar estava preocupado considerando que ele tinha finalmente apareceu para retirar seu corpo. No entanto, Shin explicou que ele não tinha pensamentos de prejudicá-lo. Seu único desejo era ajudá-lo, e Tarra podia realmente sentir a falta de hostilidade, provavelmente porque os dois residiam no mesmo corpo, oferecendo-lhe o que ele tinha sido procurando, e o corpo de água entre eles de repente se separou para formar uma enorme fenda. Com passos ágeis contra a terra macia, ele pousou com Shinvon seguindo, e ouviu a voz de Wong-san, exclamando no retorno de seu senhor da cena do tempo em que ele acordou pela primeira vez como você Shinvon. Do outro lado da fenda, ele encontrou Wang-sun chorando por sua morte e Eugene sorrindo ao mesmo tempo. As imagens se dispersaram quando Shinvon se aproximou dele e revelou que no dia de seu funeral, a linha do tempo do mundo se dividiu em duas, não misteriosamente, mas por causa de uma certa coisa que Taean sabia, que a pedra causal que o Jojo estava perseguindo era a razão pela qual ele acordou em uma das duas linhas do tempo, e Shinvon acenou com a cabeça em afirmação. As memórias que ele tinha visto anteriormente eram as situações que os outros mundos pelos quais você Shinvon passou, e, como tal, seu objetivo atual foi fixado. Shinvon o avisou que ele iria se arrepender e viver com medo por seu a vida inteira sendo devorada por ele. Os acolheu se pudessem, já que ele também não era outro senão o necromante imortal em corpo e alma, apenas alma para ser preciso. A guerra com as memórias de Shinvon brilharam quando ele passou e nadou pela memorável extensão de água, e, descendo para o corpo do outro Yu Shinvon, o cadáver foi acompanhado pelo exultante Guakuzan, que comentou como o lixo morreu apenas para ser desenterrado após seu enterro. Desde que ele havia se tornado um talento excepcional para seu objetivo sexual de sangue, o cadáver estava evidentemente silencioso enquanto o monstro gargalhou, mas o imortal dentro dele agora conseguiu. Ele podia sentir perfeitamente os sentidos e pensamentos de Yu Shinvon, mas faltou o controle sobre o corpo. A felicidade que crescia dentro do guacamole era porque eles iriam transformar o corpo dele em um Zanshi vivo. Tarra ficou confuso se era o mesmo que o outro John Ela de seu Skirme anterior,
mas logo percebeu que não era porque ele manteve seu bom senso e a capacidade de pensar que era um equivalente flagrante da ressurreição completa de um cadáver. Seus olhos abertos ficam confusos quando ele é ordenado a dormir, mas como um cadáver leal segue as ordens do mago demoníaco. Vozes desesperadas tentaram fugir ou implorar ao vivo Zanshio Shinvon. No entanto, por ordem do Guakuzan, o Taia levantou sua lâmina indesejavelmente. Implorou para que eles fugissem dele, mas como seu corpo era apenas um animal de estimação fora de seu controle, ele baixou a lâmina. Seus olhos eram brancos ao contrário de seu corpo banhado em sangue e Guat riu de seu sofrimento que só iria festejar o sangue dos inocentes para ficar mais forte além do reino da vida. Embora ele quisesse acabar com isso, decapitando-se, ele ficou mais forte enquanto matava e isso resultou em muito mais mortes. A viva Jian ela foi capaz de devorar os poderes daqueles que ele havia matado e, como tal, o demônio sinistro que levou a um sem fim banho de sangue diferente de qualquer outro foi chamado demônio de sangue de olhos brancos Yu Shinvon. Com o passar dos anos, o Backhand Clan ultrapassou Shijian e se tornou um dos grandes forças no Apex dentro do Cães Manor. Alguém exclamou com o aparecimento do vivendo Zanshi que se tornou o maior assassino depois de não ter nenhum pingo de artes marciais quando vivo. A arrogância no olhar do morto-vivo fez com que Guak questionasse seu controle sobre ele. No entanto, o subordinado garante que foi completamente subjugado usando sua supressão do espírito Yin e quanto ao corrupção da União Morum todos além do Monte Pobres e Wudong tinham. Aprovou sua seita de sangue. Canterra reconheceu sua necessidade de aumentar seus sentidos para obter o máximo de informações possível, mas definitivamente não foi fácil, já que o espírito destruído de Yu Shinvon foi cheio de vingança e ele teve que evitar ser afetado por sua mente dolorida também. Um clã inteiro explodiu em chamas e 2 anos se passaram desde que ele entrou em suas memórias. Um homem ensanguentado voltou ao seu corpo e caiu mole depois de afirmar que a facção justa do Céu Claro nunca se submeteria. Ele, o John vivo. Ela correu para tocar suas costas e uma estranha energia fluiu para ele. O corpo evoluiu depois que devorou as vítimas mortas, mas quando outro estranho energia fluiu para ele seu corpo começou a queimar suas roupas e ele gritou. À medida que se concentrava em sua atenção, a estranha energia parecia uma energia natural que abraçava a humanidade, o mundo sugerindo a Tarra que era o mesmo poder natural que ele exigia. Para usar a foice recompensada Guap cacarejou ao ver seu peão crescendo, mas Canteja finalmente pôde se mover por conta própria. Por causa do poder, no entanto, ele decidiu esperar por uma oportunidade perfeita. Até aquele momento, ele se desculpou sinceramente com aqueles que matou e, embora se arrependesse deles, após a morte ele iria vingá-los com certeza. Depois de 3 anos se passaram ele finalmente recuperou o controle sobre seu corpo usando o poder natural acumulado, mas o sucesso quase não adiantou, pois os planos do Sangue Azura já haviam se tornado realidade. Desconsiderando os humanos normais dos artistas marciais, eles massacraram todos, mas não, um se aproximou para ajudá-los, já que todos além dos Kaots já haviam sido mortos. Agora a fração restante dos humanos assistia enquanto os 8 comandantes se curvavam diante do deus demônio com seus subordinados atrás deles ao lado do demonizado Shinvon. O deus demônio não pôde deixar de elogiar a beleza da devastação em que suas aspirações se materializaram e homens atrás começaram a cantar seu nome. Ele se virou anunciando como o mundo, batizado pelo deus demônio, seria agora liberado e aplausos de alegria demoníaca ondulou pela multidão demoníaca. No entanto, Shinvon apertou seu controle sobre sua lâmina e explodiu os números ao seu redor enquanto ele atacava o líder. Os 8 líderes ficaram assustados quando eles viraram. Mas com uma estranha velocidade demoníaca o espaço ao redor deles foi distorcido e o perpetrador passou direto por eles, deixando-os estupefatos com sua espada queimando com um fervor eletrizante. Você Shinvon atacou o líder silencioso e esfolou seus olhos revolucionários para espiar diretamente nas órbitas do vazio demoníaco. Quando ele baixou a lâmina, uma reverberação estilhaçante foi enviada pelo penhasco. No entanto, o deus demônio agilmente o chamou com os dedos enquanto o atacante perplexo o observava. Quebrou a lâmina ao meio e Shinvon mergulhou para atacá-lo. Ele convocou um orbe sinistro de demoníaco energia em seu poema, mas todo aquele braço foi destruído com apenas um movimento da mão de Deus. A outra mão o pegou pelo pescoço e exclamou que a visão inacreditável de um Jian Shi se libertando do restrições. Mas suas palavras param quando uma rachadura apareceu em sua máscara e um pedaço dela se estilhaçou, para revelar um par de olhos que Kang Taerra memorizou como seu inimigo final e exigiu que esperasse por ele, o deus demônio. Por sua vez,
exigiu que o cadáver se tornasse um sacrifício para ele. Antes de empalar seu torso com as próprias mãos, o verdadeiro Você Shinvon estava assistindo. A coisa inteira vazia do mundo mental e a extensão aquática de memórias brilharam e expurgaram o intruso. Ele observou sua outra metade tremer como se estivesse com medo, mas silenciosamente percebeu que ele estava errado, já que Kantia estava contando cada evento para si mesmo e observou a insanidade dos bastardos como uma parte conclusiva de sua aventura no mundo traumatizante da seita de sangue. Era um grupo de fanáticos que pretendem devastar o mundo em nome da purificação. A força que possuíam superou em muitas expectativas até mesmo do Rei Imortal. Você Shinvon, cuja grande arte corporal transcendida era capaz de dobrar o espaço acoplado, com chave demoníaca e natural, havia até superado a classificação do abismo que era impossível para um Zanshi jamais. Possuem como nota aos telespectadores a ordem dos níveis de poder das artes marciais que estavam no níveis ascendentes de terceira classe, segunda categoria, primeira classe, Zenith transcendente, abismo ascendido e apocalipse. Apesar de seus poderes abismais, ele não foi capaz de até mesmo infligir um arranhão no líder que não havia usado nem 30% de seus poderes. Os poderes que o líder da seita de sangue possuía eram absolutos. O Jiangxi vivo de Yu Shinvun era tão poderoso como sua vida passada, o que significava que mesmo o Rei Imortal teria perdido contra ele. Ele era nem humano nem monstro, ele era um ser que superou os dois. Isso quer dizer que Yu Shinvun era realmente preocupado com ele e implorou que considerasse a rendição priorizando sua própria segurança. No entanto, isso irritou o Rei Imortal para sua confusão, já que ele não era alguém que jamais se renderia. Além disso, era uma chance para ele fazer com que aqueles loucos o temessem. Em apenas 5 anos ele estava confiante o suficiente para superar alguém como líder da seita de sangue. Embora imperfeito, ele sabia exatamente o que aconteceria ao longo desses 5 anos para interromper seu progresso para criar seu próprio tempo. Além disso, ele também poderia unir aqueles que a seita de sangue havia sacrificado para desafiá-los de frente. Você Shinvon finalmente tinha um sorriso em seu rosto. Ele colocou as mãos em seu rosto confuso, ombros e falou que embora nunca tivesse sentido o amor de ninguém ou mesmo teve a oportunidade de confiar em alguém como um conhecido, seu coração morto queria apostar tudo nele. Sua outra metade, seu amigo, observou-o ficar em silêncio e imóvel e ficou surpreso quando seu corpo começou a se dispersar, começou a se liquefazer e cair. Em relação a ele, sendo os restos de sua alma carregado com a tristeza de seu pai, ser envenenado por seu próprio irmão junto com a culpa que sentiu por matar os inocentes mais tarde, foi tudo unificado pela frustração de uma vingança que ele não conseguiu. Tendo recebido todos os seus sentimentos, Kantia pediu a Você Shinvon para finalmente descansar. Os olhos de seu corpo suado se abriram, e ele sorriu depois de retornar do mundo mental, tendo unificado as duas almas que conheceu. Requisitos para evoluir o corpo natural de seu sábio para o corpo marcial que desafia o céu, que veio junto com uma pequena quantidade de poder natural. Além disso, ele obteve uma classe de missão oculta daquele que persegue o caos com o título de perseguidor do caos. Agora, apesar de suas tentativas de relembrar seu passado, ele não encontrou explicações para a busca oculta que estava realmente escondida. Ele assumiu que eventualmente se consertaria com o tempo contra a seita de sangue. Embora ele pensasse que a ameaça do saco de sangue nas costas do clã havia acabado, estava apenas começando, já que todo o clã estava em sua lista de eliminação e ele não poderia perder seus preciosos homens. A seita de sangue estava se infiltrando como um vim de ação lenta e agora se espalhou na ordem caos ortodoxo ou não ortodoxo, e a seita demoníaca. Os 8 comandantes criaram raízes nessas facções sob o disfarce de major posições, mas porque ele não sabia a localização real do líder de sangue, ele precisava ficar na ponta dos pés. Quanto ao comandante Tai, ele descobriu a identidade do superior de Vak Yuzan. Todos em Gijon sabiam sobre ele como um homem que o comandava há várias décadas, e liderou o segundo caos para dominar os cavaleiros de Hanzhou. Ele era o líder do grupo Kalun. O negro Heaven Tiranyon Tinsou, que dominou o Shijon unilateralmente por mais de 20 anos contraditoriamente, foi ainda melhor para o Shinvon agora, já que ele não teria que se aventurar muito longe para eliminá-lo. Mas ele não poderia fazer isso ainda, com a intenção de se fortalecer ao lado de todo o clã. Principalmente ele estava preocupado com seus pensamentos quando voz desesperada de Wang não procurou sua atenção. Foi na noite do dia anterior que uma procissão de mercadores procedeu, foi escoltada pelas costas do clã da comissão sob a liderança de o filho de nenhum Daeon, que poderia dizer que seus membros cansados seriam capazes de descansar em 6 horas. Após o banho de sangue causado contra a facção Red intimidada, o impacto levou os outros clãs a tentar arrebatar suas comissões.
O líder comerciante se ofereceu para montar acampamento durante o dia em meio às últimas horas desde. Seu precioso filho estava se sentindo um pouco enjoado, lançando-lhes um olhar de silêncio. Eles, eventualmente, seguiu para montar acampamento para eles e ficar de guarda um servo chamado do vice-líder da facção de cartas claras para comer, e Soyon, de quem você deve se lembrar da biblioteca de cartas da coleta, foi solicitado a, principalmente, distribuir a comida para os outros. Uma escolta idosa elogiou o quão bem jovem trabalhava e era amável o suficiente para ser apreciada por todos. Ela trabalhava de todo o coração apesar de ter uma perna torta que o vice-líder tentou ajudar atribuindo-lhe uma carruagem. Toda a sua paz foi interrompida por um Russell na floresta e sentindo a presença de um emboscador. Ele instou a escolta a evacuar os homens. Depois de evacuar seus comissários, escoltas se uniram para chamar o emboscador. Uma voz exclamou em sua presença enquanto outra procissão apareceu através da escuridão com passos batendo palmas do cavalo, e uma foto de veado em sua bandeira apareceu. O cabelo do Wang Rock Clan cumprimenta o vice-líder. Sabe que ele cumprimentou o feio Goblin com o devido respeito e lembrou como ele era conhecido por ser uma pessoa cheia de crueldade e inveja. Um subordinado de suas alegações de que eles estavam presentes lá para fugir para o acampamento, e ele educadamente os instou a encontrar eles próprios um local diferente como seu local de descanso. No entanto, os dois feios escondem um sorriso e acenaram um para o outro, e o cruzamento entre um porco e um goblin perguntou se havia necessidade de eles se irritarem. Nenhum Gunho perguntou o que eles pretendiam insinuar, e ele elaborou que eles planejado para descansar no mesmo lugar que a declaração desnorteado Nog Gunho feio. Brilhou com um esquema perverso em mente quando tentou questionar seu absurdo. Subordinado retrucou contra seu desrespeito pelo cabelo do Huang Rock Clan. No entanto, sua raiva agora aumentou considerando sua demanda rude e sem sentido. Enquanto a discussão prosseguia, Du Axiu observou sua arrogância sem qualquer calafrio. As costas das escoltas estavam prontas para desenhar suas lâminas, e o comissário veio correndo para prender sobre o cenário, pois os outros o reconheceram. Zhang Delishu da Associação de Comerciantes Ujin o cumprimenta, mas quando faz acrimar Cris em seu segundo conhecer o Gunho, percebe que o Huang Rock Clan foi quem tentou arrebatar suas comissões. Com um sorriso maligno em seu rosto, Ark busca seus pensamentos sobre o assunto, e em uma evidente tentativa de fugir de quaisquer problemas, ele afirma o quão inédito é. Foi para dois grupos de comissão diferentes acamparem juntos, irritados com sua impudência de considerá-lo igual às costas de Rufins. Ele libera uma energia afiada que corre para sufocar a dor do comerciante. Pontilhava seu rosto enquanto ele lutava para respirar, mas como um poema concentra jovens energias. Andão Shu notou sua dor desaparecendo quando seu líder comissionado apareceu ao seu lado, exclamando silenciosamente por sua maldade em usar a chave interna contra um cidadão normal. Intimidado, Zandai Shu pediu para concordar com sua proposta e fazer relacionado, já que com sua permissão não havia razão para ele se mover em nenhum. Gunho não poderia mais argumentar depois de seu cliente desistiu dele. Do Axiu começou a tirar algumas brasas da fogueira enquanto pedia a seus homens para retorno. Ele poderia dizer que os bastardos estavam tramando algo e, como tal, instou um de seus homens a correr para seu clã com seu cavalo mais rápido que ele precisava para informar o líder do clã para reforços, e acenando com a cabeça em afirmação, o subordinado sai correndo, o que provavelmente levaria 8 horas, que ele teve que se defender de alguma forma, mesmo que seu pai nenhum dia onde chegasse. Ao lado de alguns outros membros, ele conseguiu administrar a situação quando 2 horas permaneceram. Um grito estridente perfurou a solidão da noite na floresta. Tão jovem estava sendo responsabilizado por Du Axiu por montar seu item comissionado, e atendendo ao grito da garotinha, as escoltas de Backhand correram para culpá-los por ignorar a educação de seus servos, e com a lâmina no pescoço da criança trêmula interroga sobre o gelo. Jade, a criança chorosa, luta para afirmar que nem sabia sobre tal item, mas quando o acusador grita com ela, o vice-líder não exige uma explicação, pois a criança estremeceu de medo flagrante. Axiu afirma que logo após o desaparecimento do Azur, Jade de gelo rosqueado de sua carroça, a garota apareceu do lado da floresta ao lado de seu argumento assustado de que ela simplesmente foi colher algumas flores. Acompanhante Bom tenta explicar como a criança inocente não era alguém para sequer tocar nos pertences de outras pessoas, e o líder raciocina que, na ausência de qualquer evidência, ele deveria cobrir sua lâmina e passear para eles perguntarem sobre isso. No entanto, os dois homens agora estavam fixados. Eles pegaram as garras dela admitindo que ela havia entrado na floresta, e apesar de seus apelos desesperados queriam levá-la ao seu clã para interrogar. Na ausência de um reforço que deveria chegar em 2 horas, o vice-líder não tinha seu de volta para a parede com a mão da criança chorando em seu aperto. Ele exigiu que eles reembolsar o preço ou entregar o responsável, mas antes que
ele pudesse adverti-los contra. O sangue que eles iriam derramar algo afiado atingiu sua mão, que o forçou a soltar a lâmina ameaçadora enquanto ele gritou de dor. Os acompanhantes se assustaram quando o responsável apareceu atrás deles, mas o jovem ficou aliviado porque uma figura familiar abriu a escuridão com uma exclamação exigindo uma explicação para a situação do cão. O aparecimento da ferida Yushin despertou esperanças nos homens, e o vice-líder debateu como ele havia chegado 2 horas antes de suas expectativas, e a única resposta possível além da velocidade impossível artes era o meio de transporte. Ele não conseguiu sentir nem mesmo uma lasca de fadiga do cavalo estranho, mas o garoto mais rápido que a velocidade exigiu sua atenção. Ele imediatamente pegou a criança vítima e fez a que Xiu assistiu em descrença quando o homem atacou e voltou com sua gentil decisão. Shinvon virou-se para o aterrorizado criança, que encontrou esperanças em sua presença segura. Ele pediu à criança, que chorava, descartar suas preocupações, já que seu líder agora havia chegado como o perdedor vendido. O porco feio que ele era, amaldiçoado em Shinvon, a quem ele considerava mais feio do que ele por perder peso e até mesmo alterar sua aparência. Por algum método misterioso, a ajuda de Duaku Xiu o culpou por usando uma arma escondida contra seu líder. Mas você, Shinvon, perguntou sobre o que eles chamavam de arma escondida. Como ele havia acabado de tratar um cachorro enlouquecido jogando uma pedra, as unidades de Wang e Rock ficaram perplexas. Aprendendo que não foi uma adaga que feriu seu grande líder e embainhando sua lâmina mais uma vez, faça o nome real. Ele mesmo. Mas foi brutalmente recusado, já que Shinvon não estava interessado em seu nome. Mesmo que seja um pouco raciocinando que ele chegou sozinho em vez de sua pressa, as demandas reais do sem educação para reembolsá-lo pelo tesouro roubado, ignorando sua demanda pelo servo. Em vez disso, Shinvon se vira para perguntar tão jovem que se declara inocente. Como ele coloca sua confiança em seu clã sem um motivo para prestar atenção às palavras de alguém como ele, não haja sem frio. Questiona sua imprudência para colocar sua confiança em um mero servo advertido para rasgá-lo em pedaços, e Shinvon se oferece para falar sobre algo relacionado ao mesmo que seu gelo rosqueado já de que ele mencionou. A dupla tinha certeza de que, embora alguém tão prestigioso quanto eles tivesse ouvido falar sobre isso recentemente, Shinvon não tinha chances de saber qualquer coisa, que Jade era a melhor joia de uma criatura mítica do lago congelado, no Mar do Norte, e apenas colhido da Meijo Azul. Em dívida disso, o tesouro era peça inestimável que seu clã comissionado acabou de obter. Ele assumiu que ele estava tentando, reduzindo o custo do reembolso, mas novamente ignorando, Shinvon virou para falar com o comerciante Zandai Chung, e ele pediu emprestada a cabaça pendurada no sua cintura e elaborou que a joia estava untada com uma essência única do palhaço que liberava um estranho fenômeno. Quando em contato com o álcool, o fato era suficiente para ser desconhecido dos nativos do Mar do Norte, muito menos. Os 2 cabritos compridos deveriam liberar uma densa cor púrpura que não poderia ser lavada antes de um único dia. Como tal, o simples toque de álcool poderia confirmar a inocência do acusado, que foi provada uma vez que nada de tal tipo ocorreu. Com certeza o real o marcou como um mentiroso por causa de suas alegações absurdas e para provar a si mesmo. Além disso, Shinvon se ofereceu para derramar o álcool em um de seus homens. Em vez disso, ele apontou para um certo alguém que estava limpando freneticamente a mão sempre, desde que ele mencionou o fenômeno, e os membros acenaram para ele. Se eles não quisessem instigar uma guerra antes que o homem trêmulo pudesse raciocinar que isso foi feito pelo vice-líder, o mesmo vice-líder balançou sua lâmina e abaixou sobre ele em um torrente de sangue. Os membros do Beca ficaram horrorizados com o cenário e se ofereceram para aceitar sua licença desde que o mal-entendido foi resolvido e oferecido para retribuir o desrespeito em uma data posterior, mas obviamente, o suficiente antes que ele pudesse. RMC exige que ele espere. O Pico se assustou com a cegueira velocidade com que seu braço direito foi cortado com um golpe rápido da lâmina de Shinvon. Ele não conseguia nem sentir a perda de seu braço, que se instalou quando ele foi forçado a gritar com a dor resultante. Por que você, Shinvon do clã Bakan, estava decidido a cobrar seu pagamento frente, já que ele estava evidentemente bastante impaciente na mansão de Wang Rock Khan. Patriarca exigiu que todos os membros saíssem após o tratamento de seu filho, agora desconsiderando todas as observações de John A, que realmente se parecia com um porco. Pergunta por que seu filho idiota havia causado algum problema que ele não consentiu. Agora ele o culpava, já que todos os Shijian sabiam sobre o gelo Jade, enquanto o San se arrependeu de ter um pai que nem se preocupou com o ferimento. Se assustou quando mencionou isso. O grupo Kalan foi quem procurou
duvidou de Joel e alegou ser um plano do diretor de ajuda Yang. O pai procurou confirmá-lo e, incapaz de evitar a situação, o diretor concordou em extrema necessidade. Recuperando a confiança da seita, ele debateu se deveria atacar as costas do clã para reconquistar sua confiança. O diretor desaconselhou, pois o incidente foi instigado por eles, o que significa que o governo e a União Morim interviria na eventual guerra total. No entanto, quando John Ark pretendia, fazendo isso contra todas as probabilidades, ele menciona as chances de a reputação do clã de sua comissão despencar, mas ele o fez. Não se importava, já que ele só pretendia sair vitorioso se eles matassem seus rivais e ficassem parados. O grupo Coven eles poderiam consertar sua reputação caída. Ele exigia de Akshil para se esconder por. No momento que estava se infiltrando com sede de sangue em sua direção, Shinvon de volta na mansão do clã em um dia. Questionou por muito tempo a blasfêmia do Wang Rock Clan e Dong Jin propôs a necessidade de organizar um protesto. No entanto, nenhum deles foi frutífero, pois um pedido de desculpas de uma oposição que já estava em pé de guerra era inútil. Em vez disso, Shinvon priorizou para os senadores silenciosos que todo o seu clã estaria trabalhando apenas para aniquilar o clã de uma rocha doravante a mudança repentina para uma ofensiva. A abordagem os pegou desprevenidos, mas como eram as ordens do suzerano, eles obedeceram. Ele pediu a Daljin para atribuir um quarto pessoal a tão jovem para ajudar a criança a se recuperar do trauma e depois voltar para abordar o vice-líder da facção. Não Davon observou seu filho responder e, sendo repreendido por ter permitido que seus homens dormissem ao lado de um inimigo, apesar da permissão do cliente, mas independentemente de seu pedido de desculpas, ele apontou como suas ações imprudentes levaram à situação sombria do clã. O responsável não pôde argumentar nem raciocinar, mas Shinvon afirmou que eles deveriam descartar preocupações desnecessárias, agir com confiança doravante porque você seria responsável por todas as ações que eles empreenderam. Ele o elogiou por ter priorizado a segurança de Soyenza. No entanto, ele havia cobrado para levar seus homens à morte. Ele nunca o teria perdoado, caindo de joelhos em um ataque imediato. Observe que nenhum Gunho jurou gravar profundamente suas palavras em seu coração e agirem. Acordo doravante. Seu pai sorriu em aprovação ao lado do líder e na pergunta do chefe. O tesoureiro Gok explicou que seu conhecimento sobre a geada Jade foi obtido por sorte quando ele teve a chance de atravessá-lo na biblioteca. Na verdade, foi ingratidão ao seu tempo como vivo Zanshi quando ele tinha descoberto por meio de Guakuzon. Ele ficou feliz pelos membros do grupo Kowloon terem se revelado voluntariamente, mas embora ele pudesse matá-los sozinho, ele precisava evitar a luta dos dois clãs que estava sendo criado pela seita de sangue. Ele buscou a opinião do tesoureiro-chefe sobre suas principais questões de preocupação em relação suas comissões e saldos remanescentes com o término das comissões periódicas. As restantes comissões foram retiradas, tornando possível a sua sobrevivência por apenas 4 meses. Os artistas marciais não podiam falar, pois Daljin revelou que eles falhariam em administrar o local na ausência de dinheiro apesar da lealdade de seus homens contraditoriamente. O Shinvon era bastante impressionado com a cena, mas os homens ainda estavam confusos. Ele se ofereceu para explicar seus planos futuros e começou a diga algumas palavras que abalaram profundamente os membros e deixaram o tesoureiro-chefe horrorizado. Especificamente, quando a noite se pôs na parte de trás da província impura, um telescópio espiou de uma fenda. Nas janelas uma senhora estava do outro lado observando a natureza estática do clã e fechou a porta. Escopo para concluir seu dia de trabalho. Maldito Arunda Intel do Murum Union. Grupo de esquadrões Hawk voadores número 1 poderia dizer com certeza que o clã estava escondendo um segredo. Seus lindos olhos semicerrados para se voltar para uma voz que estava chamando incansavelmente por ela. E um homem correu para o chão no local de uma lâmina. Ela o lembrou de recorrer ao uso de nomes de código quando fora e o número 2 de sua arma Squad Jude timidamente. Riu de como não havia ninguém além deles. Ele ficou frustrado com a lealdade delas regras da União, mas quando ela voltou para empunhar sua lâmina, ele se ofereceu para seguir suas palavras sem falhar. Ele pediu que ela comece, pois estava faminto após um dia cansativo e Aren se perguntou como esse enorme clã conhecido por ser cauteloso. Os mestres das formações de armadilhas suportaram o idiota atual. Ele alegou como não comer refeições oportunas foram um motivo profundo para a morte e em sua pedreira afirmou ter sido dito por um sábio que provavelmente morreu de fome incapaz de argumentar com seu nível de idiotice. Ela cedeu e,
Enquanto estava no mercado, ele perguntou se ela realmente considerava o clã de fundo relacionado ao casos de desaparecimentos em série disfarçados sob máscaras de pele que ela transmitiu. Sua certeza enquanto ele mencionou a necessidade de investigar a queda da família João. Estava preocupada desde que descobriu instrumentos de tortura e cadáveres no depósito subterrâneo da família Jun. Ela tinha certeza de que o clã de fundo não iria denunciá-lo ao sindicato Murun. Em vez disso, usaria o plano Fallen Jun como um bode expiatório, mas quando o número 2 mencionou as reuniões secretas de alguém por trás do plano com Jun Mil, ela reconsidera seus pensamentos. Ele estava curioso para saber se as suspeitas dela eram direcionadas a você Shinvon e ela afirma. O crescimento maciço de alguém de ser um Ruffle para o nível Zenith Warrior só poderia ser explicado pelo uso de arte demoníaca e considerando-a como a maior possibilidade da morte de Mil que ela encontrou. A necessidade de se infiltrar no próprio clã enquanto ele estava apavorado com a ideia de que ela estava decidido a aplicar como deuses desesperados. Ele raciocina como nenhum deus feminino. Já havia sido contratada e em meio a toda a unidade de homens suas ações regulares. Como uma mulher logo os pegaria, ela exigiu que ele descartasse suas preocupações, já que ela cuidaria de seus próprios problemas e ele comentou como seus ombros relativamente largos poderiam passar por ela como um homem. Levando a esse silêncio em meio ao barulho de um soco desastroso, ele gritou para o veterano irritado, mas, para ela se ofereceu para bater nele novamente. Ele perdeu qualquer intenção de provocá-la e, em vez disso, apontou para algo. Enquanto tremia, uma multidão se reuniu em torno de um quadro de avisos e ela abriu o caminho até. Deu uma olhada. O clã Backhand estava contratando deuses, independentemente da idade e sexo, habilidades marciais de deficiência e até mesmo a experiência de ter chance de tal fortuna dom. Aren brilhava de alegria enquanto Zhu Jigan perdia a sua própria no Gan-Ho exigia os perseguidores do. Os guardas da facção da Nuvem Negra devem dar um passo para a esquerda, enquanto as unidades da facção das Cartas Retas ficariam à direita. O grupo de 5 cães do artista marcial Tud de Shijian zombou dos candidatos humildes e planejou criar um grande bagunça para ganhar o favor do clã Og-Rock. Eles ficaram no lado extremo procurando para seu primeiro sacrifício e encontraram uma garota frágil com uma criança que era um ex-filho acorde chamado Hongmayan. Ao lado havia um velho aparentemente fraco, um espadachim de uma mão e um negro escravo de Conla acompanhando uma semu loira que, como nota, era um elenco do Yuan dinastia na China. Nenhum deles era digno o suficiente desde que o líder do advento atravessou-o. O par voador do esquadrão Hulk se afastou quando Arryn se virou e os 3 exclamaram como o par estava prestes a arruinar o exame importante, embora o número 1 tenha feito uma abordagem angular, o número 2 budista. Em lágrimas ele subiu na perna do gigante para pedir misericórdia e seguiu para se curvar a todos eles, revezando-se para esperar que eles poupassem sua vida. Eles o chutaram, pois haviam. Nunca disse nada sobre matá-los e o suplicante pediu desculpas inquisitivamente. No entanto, algo clicou para o gigante todos eles agarraram seus estômagos em uníssono. Antes de sair correndo enquanto Arryn observava confuso, o número 2 realmente merecia seu lugar desde que ele usou uma técnica secreta usada para obrigar um alvo a ouvir este Aaron imediatamente. Se distanciou do palhaço dentro da tenda de projeção. Shinvon selecionou o Kotson e desclassificou o resto que incitou ainda mais os outros a questionar a parcialidade sem sentido. Eles ficaram zangados com seu fracasso contra um servo não qualificado, mas o jovem mestre não estava lá para prestar atenção a seus retruca ou sua energia queimava um tom dominador e calmamente ele exigia que os inúteis sair embora com medo. Eles o querem antes de sair e ele dispersou sua energia para solicite ao bem-sucedido que tire seu uniforme enquanto ela jura servi-lo com sua vida. Com o anúncio da entrada do próximo grupo, a dupla do Murun Union entra separando as dobras. Ela não podia acreditar em seus olhos, já que a chave que emanava de Shinvon só poderia ser obtida com treinamento consistente. Ela poderia dizer que seu espírito silencioso, mas incomum, era excepcional, mas ficou assustada quando ele questionou o motivo dela. Uma visita que ela não podia nem considerar ter sido vista através de seu disfarce cinza superior, e mente para reivindicá-lo como uma chance de realizar seus sonhos de se tornar um deus. Shin acena com a cabeça ao ouvir suas palavras e Guan se pergunta o motivo pelo qual o melhor de seu Intel Squad perdeu sua composição. Na consulta de Shin, ela afirma estar no nível iniciante Zenith que surpreende Dão Jin-Wu e trabalhou a seu favor, já que ela queria se afirmar como alguém bom o suficiente para eles se ajoelharem para recrutar. Infelizmente para Dão Jin-Shin, a ferida declina julgando-a boa o suficiente para ser aceita em alguma outra organização, e em seguida vira-se para a arma que afirma ter acabado de se tornar um de primeira linha. Aaron ficou chateado com a desqualificação sem sentido de todo o grupo, exceto Guan,
que pede para falar com o líder. Ele atesta que ela é uma pessoa habilidosa que ele não se arrependeria de recrutar e Shin exige se ele iria não se juntar a menos que ela fosse aceita também. Dong Jin ficou horrorizado ao considerar ela é boa o suficiente para ficar de prontidão e isso enfureceu seriamente o número 1 do esquadrão Hawk voador. No entanto, Guan desculpou-se por ser sua alegria que sufocou suas palavras de gratidão. Saiu arrastando o veterano furioso enquanto você, Shin Von, se perguntava o que o par estava fazendo. Para em seu clã foi no melhor salão do distrito de Hanzhou que um entregador questionou por que as portas foram fechadas depois de fazer um apelo à meia-noite. Uma garota explicando que alguém havia alugado o salão inteiro e em sua curiosa pergunta afirmou ser o líder do clã Bacon. Apesar da alegação do homem de que ele ficou mais forte e mudou, ela riu, em como ele tinha apenas mudado externamente, proclamando mais adiante que o clã era. Ainda para cair em um fervor de embriaguez, você Shinvon sentou explicando suas batalhas de alegria, e riu enquanto as meninas elogiavam suas realizações de orgulho antes que ele pudesse continuar a si mesmo. Ele cai no chão enquanto alguns assistem em surpresa e alguns se divertem. Eles passaram a desconsiderar os rumores sobre sua mudança e se despediram enquanto ele roncava enquanto alguns outros tentavam espreitar. Eles encontraram guardas envoltos em vestes negras enquanto o cavaleiro esqueleto montava guarda. Eles se espalharam com pressa e um deles bateu suavemente contra a parede, percebendo que ele acordou e usou seu interior chave para dissolver a embriaguez do vinho, finalmente livre de quaisquer olhos vigilantes que ele equipou o título de mau senhor. Trouxe os efeitos de doppelganger perdido e onda de silêncio, mas ele escolheu invocar apenas o primeiro do par. O ar ao seu redor convulsionou e, condensado para formar um clone que duraria enquanto sua magia permanecesse e seria destruído com apenas um único dano. Ele ordenou que cochilasse até seu retorno e convocou sua dimensão de bolso. Ele puxou outro manto escuro ao lado de encontrar uma máscara de caveira que ele equipou para esconder seu rosto e, instantaneamente teletransportado da cena nos arredores do mesmo distrito que estava em um certo açougue sob o qual havia um horrível alçapão dentro de um homem. Passou por inúmeras celas cheias de mulheres suplicantes que imploravam desesperadamente por suas vidas. No entanto, ele silenciou com um soco de força demoníaca bruta e exigiu que eles sinta-se honrado por ser escolhido como um sacrifício. Enquanto alguns o amaldiçoaram, poucos pediram para um certo remédio e amarradas a algemas contra a parede estavam duas mulheres com olhos vermelhos. Enquanto uma procurava matar a sede, a outra precisava urgentemente do remédio. O guarda ficou feliz ao descobrir que a droga era eficaz, mas se virou quando tudo ao seu redor ficou absurdamente silencioso. Embora ele tentasse falar, nenhuma de suas palavras eram audíveis por sua falta de sorte. Ele mesmo ficou surdo e um golpe rápido decepou sua cabeça. Passando por sua cabeça baixa apareceu a figura hedionda de Yu Shinvon. Foi a primeira vez que ele colocou a habilidade da onda silenciosa em uso e também uma tentativa bem-sucedida dele de rastrear o local usando as memórias do Yu Shinvon original. Se for servido corretamente, havia cerca de 10 dessas prisões do comandante Tai em Hanzhou. Embora ele quisesse para libertá-los instantaneamente, eles morreriam por causa de seu estado usando a extração da chave da morte. Ele decidiu remover as toxicidades e pediu-lhes que esperassem enquanto ele executava sua vingança. Nas profundezas do assentamento, os grupos Carlin Gon logo Shu ficou cético em relação à chegada atrasada dos sacrifícios que um dos lotes subordinados deixou para verificar o assunto e sentir algo perigoso. Gon logo imediatamente tentou avisar o homem. Infelizmente para o homem confuso, um projétil rápido empalou seu torso. Gon logo exigiu que seus homens se preparassem para o intruso e começou a liberar uma estranha chave que feita de seu braço. O líquido potente queimou o humano abaixo e em uma necessidade extrema de manter seu esconderijo em segredo, ele decidiu capturar e interrogar o intruso.